Pessoal, boa noite, dia 5 de maio de 2020, desculpem aí a demora, alguns problemas técnicos que acontecem, não era para acontecer, mas acontecem. Nós vamos falar hoje sobre mediação, tá? A mediação, que é um processo, né, para tentar reduzir, que a gente busca reduzir as desigualdades e também a violência, né, seja violência física, seja violência verbal, seja violência que afeta as pessoas. Vamos lá? Então, eu coloquei aí para você essa primeira imagem para poder a gente ter uma ideia do que vem a ser a mediação. O mediador, na verdade, ele vai pacificar, né? A mediação, ela é um tanto quanto diversa das outras formas que a gente estudou até agora. A arbitragem, que é o próximo tópico nosso, ele é mais diverso ainda, porque na mediação, o mediador, ele vai apaziguar os ânimos, ele vai conter a animosidade para permitir com que as partes elas cheguem até um resultado. Né? O mediador, ele intermedia, né? Vamos falar assim, o mediador, ele vai criar um alicerce, né? Ele vai criar um alicerce entre essas partes para que essas pessoas elas possam desenvolver ali uma negociação. Né? O primeiro tópico da nossa disciplina foi negociação. A negociação ela vai estar presente em todos os momentos, né? E aí você coloca... Tem gente entrando, deixa eu liberar aqui. Ok. Então, a mediação, né, a mediação de conflitos é um processo que traz em si o quê? A potencialidade de um novo compromisso político capaz de reduzir a desigualdade e a violência, né? Por essa razão que tantos grupos interdisciplinares têm se mobilizado para implementar o seu uso, seja em programas sociais, seja em escritórios, seja em consultórios particulares. A mediação a gente vai ver em todo momento. Você vai ver uma mãe, dois irmãos brigando, né? A mãe vai pegar e ela vai ser uma mediadora para que esses irmãos eles finalizem o conflito. Dentro da escola, você vai ver uma situação de conflito, você vai ter uma mediação também dentro do ambiente escolar, para que as crianças, para que os adolescentes, para que os adultos que vivem naquele ambiente, eles também se apaziguem, né? Eles consigam falar a mesma língua e, assim, solucionar os problemas de forma isolada, que ali atrapalham a convivência. Então, assim, a mediação de conflito, ela vai se conceber através de um comprometimento, né, com a contextualização, os valores sociais das pessoas, né? E nós vamos aplicar essa mediação em todo e qualquer aspecto da nossa vida, tá? Então, assim, tudo que envolve a vida humana, nós vamos ter a possibilidade de implementação da mediação. A mediação, ela vai ser um mecanismo para nós, enquanto operadores do direito, sejamos juízes, sejamos delegados, sejamos defensores públicos ou promotores, ou advogados, obviamente. A mediação ela vai estar a todo momento. A todo momento a gente faz esse processo de mediação de conflitos, né? Então, a gente aplica essas técnicas que a gente vai tentar desenvolver aí durante toda a nossa vida profissional, tá? Apesar de sempre buscarmos mediar os conflitos, tá, entre as pessoas de uma forma espontânea, a mediação de conflitos dentro dessa matéria nossa, ela está longe de ser uma simples ação paternalista. Ela é baseada no bom senso, no senso comum, ela é baseada na perspectiva e na intuição. A gente precisa perceber, né, a gente precisa desenvolver algumas condições mínimas, né, de percepção. É interessante que, não sei se é o caso aí, talvez o Ideildo, que já tenha feito, né, alguma outra faculdade, eu acho que ele fez filosofia, se eu não me engano, a Liliane também creio que tenha feito aí uma outra graduação, não sei o resto do pessoal, porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar para poder saber, talvez tenha estudado aí a psicologia. O Ideildo, se fez filosofia, ele sem dúvida nenhuma estudou um pouco da psicologia, e a psicologia, ela nos ajuda a ter uma percepção. Creio eu que é interessante para o profissional do direito ter acesso a um estudo da psicologia, né, para a gente compreender, afinal, a gente trata com seres humanos, e são os seres humanos os elementos mais complexos que nós possuímos aí para poder
no desenvolver o nosso trabalho, né? A mediação, né, ela vem lá do verbo mediar, né, e que é facilmente identificável, né, com práticas do senso comum. A mediação, mediar, ela vem para nós, ela nos é apresentada de uma forma muito plena. Só que a mediação de conflito, isso eu já falei, ela, ela passa a ter métodos pragmáticos para essa resolução. Por isso que nós tratamos ela como uma disciplina. A mediação, ela implica um saber, uma episteme, né? Que resulta de vários outros saberes. Então, a gente precisa ter uma coleção, por isso que eu brinco com vocês, falo que vocês têm que ler, mas a gente precisa obter um conhecimento vasto e múltiplo, variado, para que vai nos permitir criar uma transversalidade, ou seja, a gente vai ter condições de atravessar, permear vários caminhos ou vários obstáculos, né? Imagine você, por exemplo, você vai fazer uma mediação, você encontra uma pessoa que ela é resistente e você tem que criar empatia, né? E a pessoa gosta, por exemplo, do Star Wars, né? É uma pessoa lá aficionada em Comic-Cons, né? Que são esses blockbusters aí, né? Da mídia, né? Da cultura pop. Se você conhece um pouco disso, você consegue você consegue conversar, você consegue trocar uma ideia, né, com essa pessoa, e você acaba quebrando, de repente, uma resistência, um bloqueio, você acaba lhe permitindo ultrapassar essa limitação que anteriormente existia, né? Então, nós precisamos ter outros saberes, né, para criar essa transversalidade, e que essa transversalidade ela vai fornecer o quê? Instrumentos para uma prática, né, de planificação, de aplicação de uma série de passos ordenados no tempo, que a gente vai ver aí ao longo do tempo, do longo da aula. O objetivo da mediação em si é buscar acordos entre as pessoas em litígio por meio da transformação da dinâmica cooperativa improvável nesse contexto. O que seria isso? Para o mediador, ele precisa lidar com situações e espera-se que ele tenha uma formação, que ele forneça conhecimento de inúmeras áreas, né, como psicologia, como direito, sociologia, a filosofia, a teoria da comunicação, né, para que ele tenha essa condição, ele tem que estar preparado, né, para lidar com as situações de descontinuidade. Você vai ver que dentro de uma mediação, a mediação ela não vai ser resolvida em uma única sessão, em um único momento. A mediação ela pode acontecer em vários momentos, ela pode perdurar durante um determinado lapso temporal, porque as pessoas elas precisam criar um canal de diálogo. Então, para nós, quando nós formos mediadores, ou quando nós formos lidar com mediação, nós vamos ter que ter um jogo de cintura, né? Uma vez que existe deixa eu liberar ali, uma vez que existe uma complexidade dentro da dinâmica dessas relações sociais aí que nós vamos tentar resolver, e há inúmeras realidades, inúmeras variedades de objetivos das pessoas, né? Então, assim, nós temos que conseguir compreender, nós temos que conseguir perceber, analisar e identificar as características dos envolvidos, sendo, obviamente, imparcial. Acho que isso aí é inerente a todos, de todos os processos, acho que não precisa nem falar isso, para que as pessoas elas possam compreender, criar uma identidade, elas possam criar uma segurança, uma certa confiança no trabalho que o mediador desenvolve, para aí sim, talvez, se permitirem participar do processo de mediação. No estudo da mediação, o trânsito entre várias epistemologias, epistemologia é o quê? Assuntos, matérias, conhecimentos, tá? Pode permitir que nos aproximemos com mais propriedade dos múltiplos e complexos fenômenos afetivos e sociais, dos quais a mediação trata, né, irredutíveis ao conhecimento de uma única disciplina. Então, você vai encontrar, por exemplo, aí a mulher que quer processar o marido para aumentar a pensão, né? A briga, né, por pensão alimentícia, você vai acabar numa mediação. Você vai acabar numa mediação, não vai ter outro meio. E aí você vai ter que conseguir achar uma língua, seja se você, no caso, como advogado, se você estiver trabalhando para o pai,
você vai ter que conseguir interpretar, às vezes, aquela pessoa que ela está querendo maximizar lá uma pensão, não é porque a criança precisa, mas é sim para poder mostrar para o pai da criança que ela tem condições de tirar mais dele, que ela ganhou. Né? A ideia toda é assim, ó, eu ganhei, ele vai ter que pagar mais, né? Então, assim, tem pessoas que elas vão muito pela questão da paixão, deixam a razão de lado e seguem mais a parte emotiva. E, por conta disso, a gente precisa ter essa condição aí, né, para poder permear. Então, assim, a mediação, ela não pode ser reduzida, né? Ela se define como uma disciplina de transdisciplina, ou seja, ela ultrapassa uma disciplina única e ela abarca toda uma série, uma gama de conhecimento aí que vai nos permitir o quê? Uma pacificação dos conflitos nas relações intersociais, relações íntimas, relações sociais. E aí é um veículo de transmissão para, digamos, até da democracia, né, por meio da horizontalização da relação humana. A gente tentar fazer com que as pessoas elas consigam solucionar os seus problemas de forma racional, deixando um pouco a emoção de lado e seguindo aí com as suas vidas depois de sanar aí, depois de serem mediadas. A mediação, ela tem modelos. Eu estou indo rápido, eu estou acelerado hoje. Eu estou indo rápido. Eu não vou ler chat, não, só abre o áudio e fala, porque eu tô na pilha hoje. Então, para mim tá tranquilo, Cristiano. Show de bola, então. Porque assim, eu tô sentindo que eu tô assim, não tô na velocidade 5 ainda, mas eu já tô chegando quase na 4. Você tá no 220 hoje. Já deu para perceber. Então, assim, nós temos modelos, né, de mediação. Vários autores entendem que a mediação é um processo onde vai haver um terceiro. Esse terceiro aí, ele vai agir de forma imparcial, né? Ele vai atuar de forma a colaborar para que as partes em conflito possam resolver o seu problema que está sendo disputado, ou da disputa do problema. E aí, esse terceiro aí, no entanto, ele vai ter que ter em mente o quê? Metas, métodos, situações de generalização que vão levar uma ideia, ou não possa criar uma ideia enganosa sobre esse tema, tá? Ele tem que ter alguns objetivos focados, obviamente. Ele tem que preconizar a forma de agir, né? E as escolhas na sua forma de agir vai depender também do ambiente em que ele se encontra, né? O local em que ele está aplicando, ou que ele está sendo mediador, por exemplo. Na escola vai ser né? E aí você vai ter, quais modelos por mediação? Nós temos aí o modelo de mediação lá de Harvard, por exemplo, que nós estudamos, né? Nós falamos sobre ele. Nós vamos ter a mediação, agora a gente vai tratar da mediação, por exemplo, Bush, né? Nós vamos falar dela agora. Nós vamos tratar da mediação Cobb, que nós vamos mencionar dela, que é a modelo circular narrativo. Então, assim, nós temos várias escolas que tratam de inúmeros tipos, né? Então, no livro da professora Rosemary Padilha Soares, ela cita para nós 3 modelos de mediação que é aplicada nos Estados Unidos. Aí alguém vira assim e fala, Cristiano, mas por que você está falando dos Estados Unidos? É porque lá a coisa já está desenvolvida, né? Nós estamos desenvolvendo esse modelo de justiça extrajudicial, né? De métodos alternativos de solução de conflito. Algo que já existe no common law, né, na sociedade do common law, Inglaterra e Estados Unidos, há muito tempo. E lá nos Estados Unidos eles desenvolveram bem isso. Então, nós temos primeiro aí o modelo tradicional linear de Harvard, conhecido modelo como o modelo de Harvard, que a gente já mencionou. Ele é focado na resolução de problemas ou na mediação para acordos. Ele vai buscar eliminar os impasses, né, e ver a mediação como uma extensão da negociação. Então, primeiro você negocia, e aí caso você não consiga atingir o seu objetivo, né, você passa, então, para uma mediação,
né, para buscar esse acordo. Então, tenta primeiro as partes deixarem se negociar. As partes não conseguem, entra a figura do mediador. E aí vem até um aspecto interessante que nós tivemos nas aulas passadas, inclusive foi uma pergunta da prova, né? Qual que era a pergunta mais importante que tem que ser feita na negociação, né? O porquê, né? O para quê, o que você deseja, né? Então, assim, naquele pequeno pedacinho dos suítes que eu passei para vocês, dá para poder perceber isso. Entra o outro advogado lá do escritório, ele percebendo que poderia haver desequilíbrio, ele tentou adentrar na negociação como mediador, porém foi impedido, né, pela colega. Então, assim, o modelo de Harvard é isso. Se você não tem a possibilidade de diálogo, se você não tem a possibilidade de um acordo linear, de um acordo negociado, entra-se a mediação para chegar. E aí, nesse caso, o mediador, ele vai atuar, né, em etapas pré-estabelecidas, né? Ele vai ajudar as pessoas a chegarem a um acordo satisfatório, né? Dentro de um espectro de atuação, dentro de uma ótica, de uma conciliação natural que o mediador propõe. Aí o modelinho de Harvard, tem aqui ainda o que eu falei. Né? Então, assim, o modelo está para vocês aí, seria a intervenção, né? Então nós temos aqui, ó, cadê aqui? Deixa eu pegar o ponteiro. Dentro do modelo de Harvard, então, o mediador ele ajuda as partes a chegar a um acordo satisfatório para todos, né? E aí ele vai atuar, e, obviamente, a mediação é um termo genérico de toda intervenção de terceiro em um conflito, né? Sendo o termo conciliação o objetivo natural do mediador. Elas se aproximam, né? Mediação, conciliação e a negociação, elas são muito próximas, são alguns pequenos detalhes que nos separam. O segundo modelo, o modelo transformativo de Bush e Fowler, né? Vem da teoria do professor Robert Bush e do Joseph Fowler. Ele vê o acordo como objetivo do processo, mas apenas uma das diversas... Não vê o acordo como objetivo do processo, mas apenas uma das diversas possibilidades de mediação, pois busca o diálogo, a comunicação entre as partes. Esse modelo é interessante porque ele tenta focar nas pessoas, focar no conflito que as pessoas possuem e tentam fazer com que as pessoas reconheçam em si mesma e nos outros, no outro, a necessidade e a capacidade de escolher uma decisão. Então, esse modelo de Bush e do Fowler, ele busca, que é um modelo transformativo, o próprio nome já fala, transformar, né? Ele busca fazer com que as pessoas elas se transformem, ou seja, elas transformem a relação existente entre elas, viabilizando, obviamente, um acordo, que seria uma consequência natural. Então, se você pegar, por exemplo, duas pessoas que não conseguem conversar, se você utilizar o método de Bush, que é o método transformativo, você vai tentar fazer com que essas pessoas passem a conversar. Porque aí, se elas passarem a conversar, uma consequência natural é elas chegarem a um acordo. Né? Então, a ideia é essa. Então, para quem é adepto desse modelo, aí eles colocam até aqui que a grande diferença entre que seria a conciliação e a mediação, a conciliação seria o modelo centrado no acordo e a mediação seria centrado nas pessoas ou no conflito. Né? Por isso que se fala assim, mediação de conflito, não conciliação, basicamente, que é o acordo, mas mediar, fazer com que as pessoas elas criem um alicerce, elas criem uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de ressocialização. Né? Então, a mediação, ela visa aí fazer com que os indivíduos que estão envolvidos nesse conflito, e sempre vai ter um conflito para poder se abrir uma mediação, se não houver mediação, você não vai ter por que ter conflito, se não tiver conflito, você não tem por que ter mediação. Então, a ausência desse conflito, ela inviabiliza a conciliação, inviabiliza uma negociação, inviabiliza, obviamente, a mediação e até mesmo a arbitragem que a gente vai ver na próxima unidade. Tá? Então, assim, para o modelo de Bush,
as pessoas, está centrado nas pessoas, no conflito, né? Seria a pacificação, seria a solução do conflito. E, por fim, teria o terceiro modelo, que é o modelo de Kolbe, ou o modelo circular narrativo, que é da professora Sarah Kolbe, e ele procura unir dois modelos anteriores, que é o modelo de Harvard mais o modelo de Bush, que seria fazer o quê? Fazer com que as pessoas e o conflito eles sejam compreendidos, que eles não podem ser analisados de forma separada, eu acredito nisso, você não tem como separar a pessoa e separar o conflito, então você tem que ver de forma interrelacionada, e dentro dessa vertente você cria um sistema, uma forma de pensar, né, para poder criar bases, né, de narrativas, para poder, obviamente, apaziguar e conseguir a pacificação e o acordo, né? Então, você tem uma série de variação nesses modelos. São 3 modelos interessantes. Na minha perspectiva, na minha premissa e no meu entendimento, o modelo de Kolbe, esse último, que é o circular narrativo, ele é mais completo, porque ele analisa como um todo, mas a gente vai ter que perceber em algumas circunstâncias. Você vai ter alguns eventos que você não vai ter a possibilidade de diálogo entre o casal, diálogo entre as pessoas, diálogo entre os envolvidos, entre os litigantes, entre os conflitantes. Se você perceber que que não existe a possibilidade de diálogo, talvez utilizar aí o modelo de Harvard, que seria propor um acordo médio, seja o ideal. Então, você já vai direto no Harvard, você vai propor acordo, vamos lá. Você está querendo o quê? Você está querendo 100, o outro quer pagar 10. Vamos chegar no meio termo aqui, paga 50, né? Paga 60, paga 40. Está pagando mais do que ele gostaria de pagar e está recebendo menos do que ele gostaria de receber. Tá bom para os dois? Tá, acabou. Resolvido o problema. Normalmente, numa audiência trabalhista, você vai encontrar muito da questão do Harvard, né? O juiz, ele tenta fazer ali as partes chegarem ao meio termo. Não olha tanto a questão transformativa, né, na justiça do trabalho, porém, no direito civil, na vara de família, né, principalmente, os juízes, quando eles vão trabalhar dentro da audiência de conciliação, eles tentam buscar o modelo transformativo. Você vai pegar muito juiz aí que ele não vai tentar compreender, ele vai tentar fazer com que as pessoas conversem. Né? Vai ter juiz aí que vai tentar fazer com que as pessoas conversem. Mas para mim, para o Cristiano aqui, eu acredito que talvez, quando for possível, obviamente, nem sempre vai ser, tentar conciliar esses dois modelos. Ô, professor. Oi, alguém falou aí? Ô, Everton, você quer falar alguma coisa? A Gabriela está tentando entrar na sala. Não, ela entrou aí, eu já aceitei ela. Beleza, então. Falou. Falou. Na minha premissa, na minha perspectiva, esse modelo aqui da Sarah Kolbe, ele seria o mais indicado. Quando que é indicado? Quando você é procurado. Se você é procurado por alguém para resolver um conflito, você pode ser mediador, né? Você tem situações aí que você vai ter que mediar, né? Fazer com que as pessoas passem a conversar. É uma possibilidade, é um caminho aí alternativo. Como que a gente vai conceituar essa mediação? Se eu perguntar na prova, né? Qual que é o conceito de mediação? É isso aqui, ó. Mediação é um procedimento consensual de solução de conflitos, por meio do qual uma terceira pessoa imparcial, escolhida ou aceita pelas partes, age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que melhor a satisfaça. A mediação representa um mecanismo de solução de conflitos, utilizados pelas próprias partes que, movidas pelo diálogo, olha a palavrinha interessante para nós aqui, diálogo,
né? Então, ou seja, tem que ter conversa, encontra uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é uma pessoa que auxilia na construção desse diálogo. E por meio da mediação, vai buscar o quê? Vai buscar os pontos de convergência, aquilo que tem entendimento entre os envolvidos, né, na contenda, que possam amenizar a discórdia e facilitar, obviamente, a comunicação. Então, você vai perceber que em vários litígios, em vários conflitos, as partes, elas vão ter muitos tópicos que vão convergir, ou seja, tópicos que vão se identificar, que vão se tocar, né? E aí você vai utilizar disso aí, até mesmo para poder amenizar essa discórdia, para facilitar a comunicação. Pensa nos pais, por exemplo, num divórcio, ou pais solteiros, e que, né, numa discussão de alimentos, o ponto de convergência entre eles é o quê? O melhor interesse para a criança. Tudo para o filho. Né? O pai, se o sujeito é pai mesmo, né, não é só progenitor ou pagante de alimentos, ele vai estar preocupado com o quê? Com bem-estar, ele vai estar preocupado com a integridade, com o desenvolvimento. Isso aí são pontos de convergência. Todo pai, toda mãe quer isso para o filho. E aí, às vezes, se os dois não estão conseguindo conversar, você começa a tocar nesses pontos de convergência, você vai discutindo, e às vezes você transforma um acordo, ao invés de ser acordo pecuniário, ou seja, acordo em dinheiro, você vai transformar num acordo de obrigação de fazer natural, né? O pai, ao invés de pagar uma pensão igual a mãe quer lá, de uns 3, 4 mil reais, exemplo, né? O cara vai lá, paga 1.000, 1.500, ou até 2.000. Aí a mãe vai achar assim, pô, eu tô perdendo. Sim, só que aí o pai vai pagar o plano de saúde, o pai vai pagar a escola. Aí na hora que você vai ver quanto que é o valor do plano de saúde, quanto que é o valor da escola, tá dando muito mais do que aquele acordo. Né? Então, assim, a gente utiliza desses métodos aí para tentar atingir o objetivo também. Tá? A mediação, obviamente, ela vai estimular, através do diálogo, o resgate dos objetivos comuns que possam existir entre os indivíduos, e que naquele momento estão vivenciando o problema. Busca evidenciar que o conflito é natural, inerente aos seres humanos, e que sem o conflito seria impossível haver progresso e provavelmente as relações sociais estariam estagnadas em algum momento da história. Ou seja, nós nos desenvolvemos pelo conflito. Né? Nós que somos estudantes de direito, o povo chato que é o estudante de direito. O estudante de direito é o povo mais complicado que existe na face da Terra. Né? Isso é maravilhoso. Ruim é quando você encontra estudante de direito que é pacífico demais. Que aí você fica preocupado. Será que esse sujeito ele tá conseguindo compreender realmente a dinâmica do que ele está se propondo para a vida dele? Né? Então, assim, nós profissionais do direito, nós somos os monstrinhos. Né? Deixa eu ver, nós somos os monstrinhos. Né? As pessoas tendem a reclamar muito. Tá? Ser chato é comigo mesmo, né, Pedro? Você foi psicólogo agora, viu? Oi? Você foi psicólogo agora. Por quê? Eu achei que eu estava no lugar errado, porque eu sou chato pra burro. Fui curado. Não, mas é sério, o profissional do direito, ele é crítico, né? O profissional do direito, ele é crítico, então isso vem do conflito, e a gente evolui disso, a gente evolui desse conflito, né? As pessoas, e é interessante na mediação, você deixar claro isso para as pessoas, olha, é natural o conflito, é natural essa discussão, isso é natural. A partir do momento que nós vivemos em sociedade, vai haver conflito. Se você não quiser ter conflito, se você não quiser ter desentendimento com outra pessoa, você tem que ir para uma ilha isolada e viver só. O homem é um ser social, e a sociabilidade do homem gera conflitos de interesses, conflitos plúrimos. Isso a gente tem que deixar transparecer e passar para as partes que estão ali naquele momento do litígio, do conflito, que você está mediando. Né, para demonstrar, olha, ainda que exista esse conflito, ainda que seja complicado,
você tem que conseguir ultrapassar. O problema não é ter conflito, o problema não é ter entraves, o problema não é ter obstáculos. A questão toda é como eu vou reagir, como eu irei superar, como eu irei atravessar esse obstáculo, suplantar essa limitação que me é imposta. E aí que vem o ponto para nós. E aí eu citei a questão dos estudantes de direito, é por isso. O estudante de direito, no primeiro período, que é o caso de vocês, muitos, não, né, eu não tive oportunidade ainda de conhecer pessoalmente todos, logo, logo faremos, muitos às vezes podem estar perdidos. Será que eu estou no lugar certo? Isso é conflito. Isso é natural. Não ter certeza, né, até aquele conflito interno. Então, sim, o conflito e a insatisfação, ela torna-se necessária o quê? Para o aprimoramento das relações interpessoais, dos relacionamentos sociais. Passa a refletir algo bom ou ruim, né, para as pessoas, que é a administração do conflito. Então, quando a gente se conhece, né, quando nós passamos a nos conhecer, a gente passa a evitar alguns conflitos, algumas situações, né? Então, mas para nós que vamos ser os operadores, para nós que vamos ser os mediadores, é extremamente interessante que a gente consiga passar essa tranquilidade, que a gente consiga passar essa tranquilidade para o outro indivíduo, né, para que ele possa ficar mais calmo, para que ele possa ficar mais centrado, né? Nós temos essa premissa de que o conflito é algo importante para a formação do indivíduo, da coletividade, faz com que as posturas antagônicas deixem de ser interpretadas como algo ruim, né, para se tornar algo comum na vida de qualquer ser humano, né, que vive em sociedade. Nós estamos passando por um processo, Brasília, vamos falar assim, Brasília está passando por um processo extremamente conflituoso. Só que quando você vai estudar, e eu sou professor de filosofia no curso, e aí eu trabalhei com os meninos agora há pouco a questão da filosofia grega, e aí a gente tratou da democracia. A democracia é aceitar as diferenças, né? A democracia é aceitar as expressões. Hoje nós criamos uma série de limitações, nós temos o direito. Eu não posso ofender o sujeito. Se eu ofender o sujeito, eu tenho que reparar, né? Nós tivemos uma manifestação nesse final de semana, houve algumas lesões corporais. Aquele que praticou a lesão corporal, ele incorre num tipo penal e ele vai ter que responder pelo crime de lesão, né? No caso da lesão corporal lá, de natureza média, grave, dependendo do caso que foi, ou até leve. Porém, todas as outras pessoas, elas estavam em que pese eu não concordar ou eu concordar, todas as pessoas estavam dentro de um direito democrático assegurado pela Constituição, se manifestarem. O fato de uma pessoa, por exemplo, pedir a volta de um ato institucional que cerceou direitos, não significa que ela esteja sendo democrática. É aquela máxima. Não concordo com tudo que você fala, mas defenderei o seu direito de falar até a minha morte. Eu estou dentro de uma democracia, não quero para mim, mas a outra pessoa ela pode pedir. Então, esse momento de conflito, eu gosto de ver, né, até perceber, como um momento de evolução da sociedade brasileira. Nós éramos extremamente acomodados com questões políticas e nós nos transformamos de 1 ano, 2 anos para cá. Nós começamos a perceber a real importância da política nas nossas vidas, né, da importância de um voto, de saber votar, de saber escolher, de saber fiscalizar. Isso, olha o processo de evolução, isso é conflito. Então, só que nós precisamos o quê? Precisamos de alguém para mediar, né? Alguém para poder ter racionalidade, para fazer com que as coisas elas cresçam, elas se desenvolvam, né? Então, assim, essa premissa do conflito, então, ela gera uma formação, né, do indivíduo, ela gera uma formação da coletividade. Essas posições antagônicas, né, aquelas posições que se chocam, elas não são necessariamente ruins,
né? A gente tem que perceber isso, porque isso também vai favorecer, isso também vai favorecer no diálogo. Hoje, o que mais tem, por exemplo, dentro da família, você vai ter um almoço de domingo. Olha só como é que é interessante. Para vocês que são operadores de direito aí, no almoço de domingo, né? A gente está em tempo de quarentena, né, não está dando para reunir tudo, mas, por exemplo, eu sou de uma família muito grande. Então, antes, quando eu podia lá reunir na casa da minha avó, por exemplo, aí eu tinha lá primos, tios, eleitores, por exemplo, do Bolsonaro. E eu tinha tios, primos, eleitores lá, por exemplo, do Haddad, na época da eleição. E o pessoal ficava discutindo, então você tinha que ser mediador. Você tinha que conseguir fazer com que as pessoas compreendessem que as diferenças, né, os antagonismos, eles eram positivos, que isso geraria uma transformação social, uma transformação cultural, levar as pessoas a refletir e perceber o quê? São ideias. Ideias se discute, mas gentes não podem se chocar. Eu posso ter uma discussão de ideias, mas eu não posso chegar a uma vias de fato. Né? Eu não posso abandonar um amigo, abandonar um familiar, porque ele tem uma ideia diferente da minha. Eu não posso ser tão radical. Eu tenho que conseguir conviver com essas diferenças. A sociedade, ela somente vai se desenvolver quando nós conseguimos aceitar as diferenças do outro, reconhecer, né, as imperfeições e saber compreender essas situações. E é interessante para a matéria de mediação essa perspectiva de nós conseguirmos compreender no outro essas pequenas nuances de antagonismo e compreender que esse antagonismo, ou seja, que essa divergência, esse oposto, ele não é negativo, ele não é ruim. Né? Isso, ao contrário, isso vai auxiliar o desenvolvimento da sociedade. Isso é inerente à vida do ser humano, é inerente à vida da sociedade. O conflito, afinal, é o quê? Um fruto da convivência e sempre ocorrerá sobre diferentes aspectos, diferentes momentos, diferentes circunstâncias. Podem se repetir ao longo da história, mas os conflitos, eles irão acontecer. E quando se percebe de um impasse, né, pode ser um momento de reflexão, né? E aí, em consequência disso, por conta desse impasse, essa reflexão, nós vamos gerar o quê? Nós vamos gerar uma transformação. Né? E essa transformação vai tornar algo que era ruim em algo que é positivo. Né? Então, assim, se aí nós deixamos de ter esse preceito do negativo para algo positivo. Né? Então, assim, nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos nos aceitar. Essa é a palavra-chave na mediação. Aceitação. Aceitar as imperfeições do outro indivíduo. E é com essa tônica que o mediador ele pode conseguir fazer com que as partes cheguem ao quê? A um diálogo. Refazer alicerces. Né? Refazer canais que já haviam sido rompidos, que haviam sido desestruturados. Ok? Deixa eu ver aqui, eu passei um slide aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei sobre isso. O conflito é quase sempre tomado como algo negativo, entendido como mediação positivo. Natural e necessário para o aprimoramento das relações e da boa administração representa o caminho para o entendimento e a harmonia entre as partes. A mediação torna-se um meio de solução adequado para os conflitos que envolvam relações continuadas, ou seja, relações que são mantidas apenas por problemas vivenciados. Deixa eu ver, alguém chegou aqui. Opa, chegou o Hércules. Então, assim, a mediação vai tornar um meio de solução adequado, né, os conflitos que envolvam relações continuadas, ou seja, relações que são mantidas apesar do problema vivenciado. Então, assim, nós precisamos compreender os conflitos que tratam dos sentimentos, né, de situações, fruto de um relacionamento, por exemplo, mágoas, frustrações, traições, amor, ódio, raiva. Eles vão se revelar adequados ao processo de mediação. Então, assim, se você tiver essas situações, né, o Ideudo brincou ali e falou assim, você foi psicólogo. Você vai pegar um casal, às vezes, e o casal, de repente, por conta de uma traição,
né? A mulher quer o divórcio, ou o homem quer o divórcio. E se você parar para conversar com o casal, se você conseguir criar uma criar uma ponte de comunicação entre esses dois, é possível, por exemplo, no caso do advogado, que você não tenha uma ação de divórcio, mas tenha um restabelecimento conjugal, né? Então, assim, existem essas possibilidades aí, né? Existem essas premissas. Quem escreveu aqui? Vocês vão escrevendo, não vou conseguindo ver. Já virei de... Thaís que escreveu, tá antigo. Então, assim, vocês vão abrindo essas premissas. Nesses tipos de conflitos que a gente falou, que envolvam sentimentos e relações contínuas, nós vamos ter uma maior dificuldade para poder, de repente, criar esse diálogo, né, por conta da intensidade dos sentimentos, óbvio. Né? Imagine aí, né, eu citei a Lívia, imagine aí você, Lívia, traída, né, pelo namorado, pelo esposo. Vamos fazer uma mediação para que vocês venham reatar o relacionamento de vocês. Tá a Liliane aí, né? Imagina, né, o Jonilson, né, vai criar aí uma traição, vai envolver filhos, vai envolver amor, vai envolver uma série de situações. A mediação ela vai ter, então, uma dificuldade maior, óbvio, nessas situações. Porém, é o melhor caminho para se solucionar. Aqui no Brasil, nós estamos desenvolvendo ainda, mas quando a gente vai pegar e vai estudar os outros países que já têm, de forma mais desenvolvida, essas técnicas, essa estrutura aí, sempre há uma participação de várias pessoas. Você não vai conseguir fazer só com advogado. Então, você tem ali um psicólogo, um terapeuta, né? Vocês já devem ter ouvido falar de psicólogo de casais, terapeuta de casais, né? O psicólogo, o terapeuta de casais, ele nada mais é do que o mediador. Ele vai pegar aquela pessoa ali que está tendo um conflito por alguma razão e vai colocar ele, vai fazer assim, abre o diálogo, vem cá, me fala quais são os problemas. Desabafa. Né? O que está te incomodando? O que te incomoda nele? E aí ele vai tentando criar mecanismo para que o próprio casal ele converse. Para nós que somos operadores do direito, por isso que eu tenho falado desde o início, que a gente tem que mudar essa perspectiva, essa premissa belicista, né, de guerrear, de processar, né? Nós tínhamos, pelo menos eu formei assim, com uma tônica de processo. Você tem que processar. A pessoa te incomodou, processo nele. Então, não, peraí, vamos lá, vamos apaciguar, vamos dialogar, vamos nos ater a uma relação social plena, positiva, né, propositiva, construtiva. Vamos ver se a gente consegue aí avançar. Vamos ver se a gente consegue avançar na vida. Nem sempre isso é possível, né? Nem sempre isso vai ser possível. Então, na mediação, há um cuidado por parte do mediador de facilitar esse diálogo entre as partes, de maneira a permitir uma comunicação pacífica e a discussão efetiva dos conflitos. É necessário que as pessoas falem, é necessário que as pessoas conversem, é necessário que as pessoas cheguem a um denominador comum. Se as pessoas não chegarem a um denominador comum, aí sobra o quê? O litígio, né? A busca por via judicial da solução do conflito. Não vai ser por mais de uma forma consensual. O empenho em expressar-se, por exemplo, na primeira pessoa, no eu, né, o singular, o eu, pode trazer, né, ao invés de você, em vez de usar o você, ela pode trazer alguns bons resultados. Né? Então, assim, em vez de você falar, você é o problema, eu, né, você tem que assumir a sua responsabilidade. Então, a utilização da primeira pessoa me responsabiliza pelo que eu estou dizendo, né?
pelo que eu estou pensando, pelo que eu estou sentindo. E aí a gente consegue começar a perceber essas nuances, né? Essas situações. Diferente do você. Porque quando eu falo alguma coisa, eu falo você, e aí eu estou jogando a responsabilidade para ele. Então eu falo eu. Nesse momento que eu falo eu estou eximindo o outro de responsabilidade. Então eu sou o culpado de tudo. Então eu assumo essa responsabilidade. E então esse vocábulo, né? Ele pode buscar então esclarecer algumas situações sem uma certa resistência. Porque normalmente você vai discutir, você vai conversar com as pessoas, e aí a pessoa fala assim, não, mas por que você não quer? Você não faz. Então, peraí. Como é que se muda? Fala assim, olha, eu acredito, eu penso, eu gostaria, né? A partir do momento que você fala o eu, você já retira uma boa munição para outra pessoa. Isso aí fica... Né, a pessoa não vai ter como ela tem como, obviamente, ela evitar, ela contradizer, mas ela vai buscar de uma forma mais lenta, mais cadenciada, tá? Ela não vai ter como resistir no ímpeto, né, da expressão. Por exemplo, eu estou magoada. Normalmente, quando a pessoa fala que ela está magoada, vai induzir o quê? Um pedido de desculpa. Qualquer desculpa, eu não gosto de magoá-la. Você é um grosso. Aí a outra pessoa ela já vai estimular o quê? Você não se enxerga, né? Então, ou foi você quem começou, quem provocou. Então, assim, quando você coloca você, eu estou chateado, eu estou magoado, né? Então, o problema, ele parte de mim, e eu tento levar a outra pessoa a ter uma empatia, né? E por conta dessa empatia, eu consigo, às vezes, resolver melhor o problema. Isso aí você vê dentro de um casal, né? Então, quando o casal, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo. O que você não está gostando? Não, eu não estou gostando porque você deixou a toalha em cima da cama, né? Depois de tomar o banho, você esqueceu aqui. Então, você consegue conversar. Agora, se a pessoa virar, você bagunceiro, pô, peraí, o que eu fiz? Então, assim, você tem algumas situações que você tem que a gente tem que refletir, que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. Essas pequenas mudanças, elas podem transformar as relações entre os membros de um grupo, né, tornando, inclusive, mais harmônico, mais eficiente, né, na produção, seja ela dentro da escola, no caso nosso da faculdade, seja no ambiente profissional, ou em qualquer outro momento. Então, assim, você sempre colocar eu, assume a sua responsabilidade. O filósofo Immanuel Kant tem um texto que eu gosto muito, que ele chama O que é ilustração, né, que, na verdade, o Kant ele fala sobre o uso da razão, e aí lá no que é ilustração, ele fala de assumirmos os nossos atos, de sairmos da menoridade e passarmos a assumir todas as condutas que nós praticamos, né, e ao assumirmos os nossos atos, nós nos iluminamos, nós passamos a ser racionais. Então, assim, eu creio muito nessa possibilidade da mediação, ela ser atingida a partir do momento que a sociedade tem um certo grau de maturidade, que é uma infelicidade que a nossa sociedade ela ainda é imatura, a boa parte da nossa sociedade ela não tem uma capacidade de diálogo, ela não tem uma capacidade de discernimento. É difícil falar isso, mas é uma verdade. A sociedade brasileira ela não é preparada emocionalmente para a solução amistosa dos conflitos. Nós precisamos mudar esse paradigma, e esse paradigma muda através da mudança íntima. Né? Começa com nós aqui, nós somos 44 pessoas dentro dessa sala. Nós somos 44 pessoas, então se a partir dessas 44 pessoas nós passarmos a assumir as nossas ações, então eu deixei, eu fiz, né? Eu sinto, eu gostaria, a partir do momento que você passa a utilizar o vocábulo no singular, né,
referindo-se a você, o eu, a possibilidade de mitigação dos conflitos, ela aumenta. Então, a tendência de evitar os conflitos, ela vai aumentar. Tá? Então, assim, tem algumas situações de peculiaridade que a gente vai entrar agora. Vou começar a falar algumas das peculiaridades da solução de conflito por meio da mediação. Conflito como inerente à relação humana. O conflito, normalmente, ele é compreendido como algo ruim. Para a pessoa, para a família, para a sociedade. Um momento de instabilidade, de sofrimento, de angústia pessoal. Faltou um L aí. E dificilmente é percebido como um momento de possível transformação. O termo crise é atribuído a situações caóticas, negativas, sem esperança. Olha, então, primeira situação, a partir do momento que nós passamos a compreender, a entender, a enxergar o conflito como algo positivo, nós temos como crescer. Porém, se nós percebermos o conflito apenas como algo negativo, dificilmente nós vamos conseguir nos transformar. Nós temos situações de conflitos que são conflitos aparentes, ou seja, aquilo que aparenta ser. Mas por detrás dessa aparência existe o conflito real. Os conflitos aparentes são aqueles conflitos falados, mas que não refletem o que verdadeiramente está causando angústia, insatisfação, intranquilidade ou outro sentimento que cause mal-estar. Eu já passei por essas situações dentro do escritório. Eu já passei por essas situações dentro do escritório. Eu não sei se eu comentei com vocês. Nesse período de quarentena, um vezinho, cliente meu, queria divorciar da esposa. Ele já está na casa de 70 anos. 67, 70 anos, algo assim. A esposa também está nessa faixa. Está com mais de 60. E aí ele veio questionando do divórcio, né? Querendo saber o que a esposa teria direito. E aí eu expliquei para ele que, do modelo do casamento, tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu, 50% é dela, 50% é dele. %50%. Ou seja, ele tem uma casa, ele tem um apartamento, ele tem que passar a casa ou o apartamento para ela, ou vender os dois e dividir o dinheiro. Tem 2 carros, passa um, fica com um, ou vende os dois e divide dinheiro. E aí nós conversamos. E aí dá para se perceber o quê? Depois ele me ligou e falou assim, doutor, acho que não é um bom negócio, não. Não vou fazer. É o caso do exemplo 1. Às vezes procura-se uma ação judicial quando, na verdade, se quer discutir a relação conjugal. Eu já tive situação de casal que chegou lá no escritório e começou a discutir. Ah, mas você é assim, mas você é aquilo. Você, sempre você, né? Nunca eu. Eu penso, eu gostaria. Sempre você, sempre é a culpa do outro. E aí, você media, eles conseguem resolver, você faz lá o trabalho de casal, terapia de casal, sai tranquilo. Vai viver a vida tranquilamente.
Outra situação, o pai, por exemplo, que deixa de pagar a pensão alimentícia, alegando desemprego, quando na verdade ele está movido pelos ciúmes, pois a ex envolveu-se com outro relacionamento. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Uma outra situação comum é a pessoa que deixa de pagar a pensão, por exemplo, porque ele se envolveu num novo relacionamento e a nova companheira não aceita que ele pague ali porque ela acha que ele está pagando pensão demais. Peraí, ei, é filho. E você, antes de você está entrando aqui, está vindo para o barco agora, então não faça isso. Mas existem essas situações. Uma outra situação que você tem aqui, a questão da poluição sonora, né? A discussão da poluição sonora, barulho excessivo. Porém, por detrás disso está uma inimizade entre os vizinhos. E essa inimizade, às vezes, é por causa de uma partida de futebol, né? Uma disputa de futebol, uma disputa qualquer. Então, você tem várias situações. O conflito real é o verdadeiro motivo ou causa do conflito. Em muitas situações, a dificuldade de se falar sobre o conflito real reside no fato de envolver sentimentos ou situações da vida íntima. E o papel do mediador é possibilitar que as pessoas, então, façam o quê? Falem. E aí nós temos no perde-ganha, ao ganha-ganha, né? Modelos para a solução do conflito. No modelo tradicional aí do Poder Judiciário, existem partes antagônicas, lados opostos, disputa, petição inicial, contestação, réu. Várias formas de ver o conflito como uma disputa em que ganha e o outro perde. Setinha subiu, falei que desconfigurou. A mediação, ambas as partes ganham. É o modelo ganha-ganha. Né? Nós temos ali a figura, então, dos sentimentos de satisfação mútua. Nós vamos discutir os interesses e nós vamos chegar a pontos de convergência. Exemplo que está aí, ó, discussão de um ex-casal sobre pensão alimentícia para o filho. Em primeiro momento, de maneira superficial, como seria visto esse conflito? Hein? Como é que seria visto esse conflito? A ex-esposa quer aumentar a pensão. Se ela ganhar, o marido perde. Vice-versa. Que é o famoso ganha-perde. O marido vai falar que não pode, o ex-marido vai falar que não pode pagar mais. Ela diz que a mulher vai virar e vai falar que o valor que o marido paga é insuficiente. E aí tem aquela situação. Se a discussão se restringir ao valor, o ponto divergente, dinheiro, fica difícil estabelecer um diálogo. Agora, se a gente perceber que existe um ponto de convergência, ou seja, o bem-estar da criança, isso pode ser trabalhado. Né? E a gente pode construir o quê? Um diálogo. Ambos ganham se perceberem o benefício, né, do maior interesse, que é o bem comum do filho. Né? Que o filho seja beneficiado. E assim, pode encontrar uma solução que proporcione o quê? O bem-estar. Um valor adequado pode ser encontrado sem dificuldades. E o mediador, ele tem que estar apto a encontrar os interesses convergentes e discuti-lo. Propor a discussão. Concentrar-se nos interesses e não nas posições. Por quê? Para quê? O que você deseja? A simples pergunta do que você deseja não vai ser relevante. Agora, o porquê você deseja isso? Para que você deseja isso? Aí sim, vai ter relevância. Se eu me concentrar nos interesses,
eu vou gerar o quê? Um diálogo pacífico. E aí eu vou construir soluções satisfatórias. Até aí tá tranquilo? Tem alguém ainda dentro da sala? Estão com a... Vocês colocam... O problema todo é que só eu só tô vendo o Hércules aí, então nem dá para falar que vocês estão colocando Eu tô aqui. Eu tô Tá bom. aqui. Tô na sala. Não, beleza. Porque tem umas... Porque o Hércules é o mais bonito. Coloca a fotinha lá, né? E tá lá atrás fazendo outra coisa. Aqui não, vocês desligam a câmera mesmo, a gente nem vê. Eu vi o Hércules ali, né? A reação do Hércules, né? E tudo mais. A gente nem sabe se está aí, né? Será que eles ligaram só para poder falar assim, eu estou presente e sai? Agora deu para ver o Ideildo, beleza. Então, assim, que eu vejo, porque assim, eu coloco lá e vou ver a reação. O Hércules é o mais bonito. Oi? O Hércules é o mais bonito. Ah, não, sim, mas eu gosto de ver todo mundo. Entendeu? Eu gosto de ver todo mundo. Bom. Então, assim, olha, até aqui tá dando para poder compreender. Eu posso continuar, precisa voltar. Como é que tá? O Pedro tá jantando, né? Aí não convida a gente, tem que esconder mesmo. É assim que funciona. Na hora da aula, não pode comer, não. Lembra que se você estivesse dentro da faculdade, você não podia comer dentro de sala de aula, senão você tinha que dar para todo mundo. Então, não pode comer, não. A gente não assusta, não, viu? Vamos lá, então, olha só. Essa mediação, ela vai nos remeter, e agora eu vou entrar numa parte filosófica, ela vai nos remeter ao período socrático. Né? Ideildo aí, como estudante de filosofia, ele, né, já teve que estudar o Sócrates. Sócrates trouxe para nós a busca do conhecimento pessoal, né? A maiêutica, né, que eles falam, a escola, né, que inclusive é trabalhar lá dentro da obstetrícia. Né? Então, assim, a reprodução. E, assim, tem uma frase que até está no material que eu vou passar agora, vou avançar, que o Sócrates fala, né, conhece-te a ti mesmo. E, tornando-se consciente da sua ignorância, você vai se desenvolver. Né? Ou só sei que nada sei. E o simples fato de saber que não sei me coloca numa posição privilegiada ante os demais. A mediação era basicamente isso. É nós sabermos que existe um conflito, você não sabe o porquê, você sabe que você não é perfeito, e você vai tentar compreender, visualizar naquele outro indivíduo os motivos para ele ter chegado naquela situação de conflito. A Liliane é a diretora da escola técnica da Docton aqui em Patinga. Ela vivencia conflitos. Ideildo é professor, vivencia conflitos dos estudantes. Eu estou falando dos dois porque eu sei que eu já tive a oportunidade de conversar, conheço um pouquinho, estou citando os dois como exemplos. Então, a gente percebe, estou usando os dois também, a gente percebe o quê? A gente tem que, às vezes, não interferir, mas perceber o porquê do conflito. O que está detrás ou por trás daquela reclamação, daquela briga, daquela discussão, né? E para a gente poder chegar nesse momento, o ponto mais importante é a gente se conhecer, nós mediadores, nos conhecermos. A Tainá também, né, Tainá? Então, aí. Então, assim, nós mediadores, nos conhecermos. Nós temos um ponto, um eixo de equilíbrio para poder auxiliar aquelas outras pessoas que não estão em condição de equilíbrio se iluminarem, né? Chegar a uma mediação na escola é muito importante, sim. Chegar ao processo de iluminação, de racionalização e pacificação. O mediador, ele é um pacificador, né? Ele é um facilitador da construção da solução do conflito. E aí, dentro do material, seguindo o material que eu preparei, tem a mediação, a maiêutica, né, socrática. Maiêutica também, sinônimo de obstetrícia,
parte da medicina que estuda os fenômenos da reprodução da mulher, tá? Que é o método de Tade criado pelo Sócrates, isso no século IV antes de Cristo, que busca pela autorreflexão, que conduz o interlocutor a conhecer o objeto em discussão. Né? Consistia em multiplicar as perguntas com a finalidade de definir o objetivo geral em questão. As perguntas estimulavam a introspecção de quem deveria respondê-la. Né? É interessante que quando a gente pega, porque aí sai um pouquinho da forma de solução consensual, da forma jurídica, mas entra na forma filosófica. Né? Eu gosto, quando eu trabalho na parte da filosofia, assim, o que é belo? O que é belo? O que é certo? O que é errado? O que é bom? O que é ruim? Né? A maturação para a racionalização. Então, assim, você leva o sujeito a pensar. Às vezes está aquela discussão, por exemplo, eu tive uma situação de uma ação de alimentos, né? Vamos falar, então, é muito próximo. A menina se envolveu com um rapaz, engravidou, esse rapaz casou, a vida em comum dos dois não deu certo, e eles chegaram a divorciar. Só que antes do divórcio, tinha ocorrido vias de fato. Tinha ocorrido agressão física. Aí você já mexeu, né? Já envolve fim de um casamento, que aí o amor na linha tênue chega ao ódio. Aí existe a agressão física, que é a falta do respeito. Tinha uma criança envolvida. E envolvia dinheiro, porque a família do rapaz é uma família bem abastarda. Então, é uma família que tem uma condição econômica muito, muito interessante. E a moça, só que esse rapaz em si, ele é um administrador, tem o seu rendimento médio, normal, a grande maioria das pessoas, não chegava ao patrimônio, não chegava ao que os pais dele desenvolviam, que os pais dele geravam. Né? Ele tinha um rendimento na casa aí dos seus 4, 5 mil. E vivendo juntos, era ele quem fazia tudo, ele pagava, né? Ele pagava as contas, ele que comprava tudo, aquela coisa. E na hora que veio o divórcio, veio aquele choque de realidade. A moça queria babar, a moça queria isso, a moça queria aquilo, a moça queria aquilo, a moça queria aquilo. A moça, né, tipo assim, na verdade, a moça estava querendo uma pensão de quase 7 mil reais, 8 mil reais, fora os acessórios. E aí você vai percebendo, aí você vai fazendo aquela auto-inflexão. Por quê? Para quê? A necessidade. A pessoa, ela queria descontar a raiva, na verdade, quando ela fez todos esses pedidos, ela queria descontar a raiva que ela tinha do ex-marido, na família do ex-marido, porque ela queria responsabilizar a família do ex-marido a custear despesas que ela não tinha, que ela não teria obrigação. Né? Então, assim, conhecer-te a ti mesmo. Né? As perguntas simples, elas vão nos incentivar uma reflexão profunda. E através dessas reflexões, as pessoas que antes questionavam passavam a encontrar respostas simples e organizadas dentro de um contexto. Eu tenho que ter consciência da minha ignorância. Eu tenho que ter consciência que eu sou um pote vazio. E eu preciso me nutrir de conhecimento, eu preciso me nutrir de informação para que esse pote ele seja preenchido. E ao ser preenchido, eu ter possibilidade de compreender tudo aquilo que está me permeando. A mediação, ela fundamenta-se o quê? Na maiêutica do Sócrates. Ela representa um mecanismo de solução de conflito.
o qual requer a participação ativa das pessoas, por meio da comunicação, sendo estimulada com perguntas simples, abertas ao raciocínio, para que as pessoas busquem dentro de si, e do que conhecem, a solução para os problemas e para os seus questionamentos. Então, assim, a filosofia, vocês estão tendo nesse momento da graduação de vocês, a fase de formação humanística. Vocês estão tendo... A forma consensual de solução de conflito é uma matéria técnica, mas ela tem muita questão de formação humanística. Vocês estão tendo sociologia, posso até estar enganado na questão da grade, tá? Mas sociologia, antropologia, linguagem, né? Vocês estão tendo aí essas matérias, semestre que vem, segundo período, vocês vão ter teoria do direito, que é filosofia, é voltado à filosofia do direito, filosofia, né? E assim segue. Vocês vão formar, porque o profissional do direito, ele é um profissional das ciências sociais aplicadas. Nós aplicamos à sociedade a norma. E você não consegue aplicar na sociedade a norma se você não tiver uma compreensão da vida social, né? E é muito do que essa ideia do Sócrates, ele tentava desenvolver. Obviamente, o fim do Sócrates, ele não foi muito positivo, né? Vou antecipar aí, o Sócrates, ele foi levado a cometer suicídio, né? Ele teve que tomar cicuta, um veneno, ele teve que se suicidar, ele foi obrigado a se suicidar, ou admitir que a filosofia não era algo bom, né? Ele teria que contradizer a filosofia, contradizer tudo aquilo que ele ensinava, o que ele pregava. Então, Opa, a Tiffany chegou agora. Fica esse pensamento aí, né? Então, o mediador envolve as perguntas que lhe são feitas para as pessoas envolvidas no conflito. Estimula as pessoas ao questionamento pessoal, à reflexão sobre suas falas, aos ditos e não ditos, à percepção do real problema vivido, entendendo as várias faces do problema e a si mesma. As partes, num primeiro momento, tendo em vista o costume, sempre se atribui a um terceiro a responsabilidade das decisões. Pergunta ao mediador: o que o senhor acha sobre isso? O senhor entendeu que eu devo pagar? Para a primeira pergunta, o mediador responde: o que você sente sobre isso? Qual o objetivo disso na sua vida? E para a segunda pergunta, o que significa esse pagamento para você? De que estamos falando exatamente? Agindo assim, o mediador, ele desperta o raciocínio, discute a fundo as questões que devem ser discutidas e atribui o protagonismo aos reais protagonistas, que são as partes envolvidas. Nós conseguimos desenvolver, nós conseguimos transformar as relações sociais com o diálogo. A sociedade, a vida em sociedade, uma vida em democracia, ela se transforma com a fala, com a conversa. Nós necessitamos desenvolver a retórica, fazer com que as pessoas pensem, reflitam, para aí sim nós conseguirmos o quê? Mediar. Eu vou dar um pause na nossa aula agora, porque eu ia começar a falar sobre os princípios da mediação. Aí eu deixo para amanhã, porque já são 8 e 2, né?
como é que foi? Eu não, com aquela máxima, né? Elogio de forma alguma, porque elogio estraga. O que nós podemos melhorar? O que eu posso melhorar para melhor lhes atender? Ô, professor, Fala conosco. não seria. É o Rian que tá falando. Não seria Tudo. importante se, tipo assim, o governo passasse mais propagandas na televisão de rede aberta para estimular os métodos autocompositivos? Por que isso não acontece? Rian, é interessante discutir, cara. Porque assim, você sabe que tudo que fala de governo envolve verba pública, verba sua, que o dinheiro é seu, o dinheiro é meu. Então, o gasto, né, de propaganda, ele não é pequeno, ele é alto. O governo ele tem várias etapas, por exemplo, os tribunais, em novembro, dezembro, eles buscam, eles falam semana de conciliação, eles fazem um mutirão, só que eles não envolvem durante as outras semanas do ano. Eles deixam sempre para divulgar a semana de conciliação na semana de conciliação, lá no final do ano, que parece que, como você está chegando no final do ano, tem aquele volume imenso de processos que entrou durante o ano, né, fiscal, e aí as pessoas não se conseguiram resolver, o tribunal chama lá para fazer a conciliação, para diminuir o número de processos que vão, né, porque o ano que vem vai ter muito mais processo. O que eu percebo é o seguinte, Rian, o Estado, ele passou a exigir, por exemplo, a faculdade, ela foi obrigada pelo Ministério da Educação, né, a incluir essa disciplina, por exemplo, é uma disciplina obrigatória. Nós somos obrigados a discutir as formas consensuais de solução de conflito. Isso é muito positivo. Então, assim, e não gera gasto, porque a gente gera agente multiplicador, agente transformador. Por isso que eu falei com vocês, a perspectiva, em outras instituições, às vezes, essa disciplina ela é estudada lá no 10º período, porque a faculdade não deu tanta atenção, ou porque a faculdade ela teve que incluir no seu projeto pedagógico de última hora, porque não estava cumprindo. E aqui na Docton, desde que eu entrei, porque vocês estão no primeiro, nós temos 3 períodos aqui em Patinga, mas a Docton já tem um trabalho em outras cidades, em outras regiões, mais tempo na área do direito. E esse modelo que veio para cá é um modelo das outras unidades. E eu achei extremamente importante o fato de vocês, no primeiro período, no início do curso, falo primeiro período, mas no início do curso, porque, por exemplo, a turma do ano passado viu no segundo, vocês estão no primeiro, perceberem, terem essa aula no início da formação, porque aí a gente já começa uma faculdade com uma mentalidade diferente. É diferente se eu passar a faculdade toda falando de processo, e chegar até o momento da formação, quando você está lá no 10º período, no 9º período, e aí eu vou falar de forma consensual de solução de conflito. Aí você vai virar e falar assim, pô, matéria chata, eu vou fazer processo. Quer ver uma situação nova, por exemplo, que no brasileiro não está atendendo, é o plea bargain, que é a barganha no direito penal. O plea bargain, que vem do direito norte-americano, que seria o quê? As delações premiadas. As delações premiadas, elas não são formas de solução de conflito, mas são medidas para minimizar a penalidade imposta ao colaborador. É uma forma da gente perceber, inclusive, como um mecanismo consensual. Ou vamos dar exemplo, você, Rian, está aqui eu, Cristiano, e o Hércules. Aí o Hércules é servidor público hoje. Vou pegar ele aqui, ó, tá olhando ali. É servidor público aí. Eu vou me juntar ao Hércules, vamos criar uma máfia aqui, vamos desviar um dinheiro. Vamos nos enriquecer. Aí você não concorda. Você chega lá no Ministério Público e fala, olha, eu tenho provas aqui para poder acabar com um ato de corrupção que está sendo praticada na administração pública. Eu participei. Eu sei que eu cometi um crime. Mas eu vou pagar pela minha pena, mas se eu ajudar, o que eu ganho de benefício? Que é o plea bargain. O cara vai virar, não, tá, você vai trazer as provas, se as suas provas forem boas,
você vai se delatar, então é a delação premiada que a gente fala, né? Você vai delatar as outras pessoas e você vai ser premiado, de repente, sua pena... Os tweets mostra demais exemplos como esse que você está dando aí agora. Oi? Na série Suits, fala demais esse exemplo que você está passando aí agora. Demais. Porque isso é muito praticado, isso que eu estou falando. Por que eu usei o exemplo dos Estados Unidos? Ela é muito porque isso é muito praticado lá fora. A gente está trazendo para cá. Quando veio, por exemplo, você teve mensalão. No mensalão você não ouviu falar tanto de delação premiada no mensalão. Agora, quando veio essa situação da Petrobras, que aí você começou a ouvir falar sobre delação premiada, plea bargain. E não é diferente. E o lapso temporal de uma para outra é muito curto. Então, a nossa sociedade, os nossos profissionais, e isso eu me incluo, porque eu também tenho que passar por um processo de mudança mental, nós não estamos preparados para esse ato de delatar, esse ato de conciliar, de mediar, esse ato de pacificar. Você imagina só, eu tenho clientes que só fazem parte de organização criminosa. Né? Inclusive, um deles está preso hoje em São Paulo. Um tráfico. Aí, se ele falar, ele morre. Isso aí eu já conversei, esse rapaz em especial aí da Pit Patinho, eu conversei com ele, se ele falar, se ele delatar, ele morre. Qual que era a possibilidade? Olha, eu te dou todas as provas, que é o que acontece nos Estados Unidos. Vocês vão criar uma identidade nova para mim. Vocês vão me mandar para um lugar com uma identidade nova, com uma vida nova, com tudo novo. Eu vou abandonar a vida do crime, eu vou te entregar tudo. Eu vou pagar minha pena, pago uma pena num presídio militar, eu pago uma pena num presídio onde eu vou ter a minha integridade física preservada. A pena vai ser, normalmente, ela é menor. Só que eu te entrego o chefe do crime, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo. Lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, no Canadá, isso é muito comum. Aqui não tem. E as pessoas, às vezes, que estão envolvidas nessas circunstâncias, elas não veem uma outra alternativa a não ser continuar nessa vida, porque se ele sair, não existe saída. Né? A saída é a vala. Então, assim, ele não tem essa possibilidade, tá? Então, assim, a partir de amanhã a gente começa a falar dos princípios, mesmo sistema, ao sair, coloca os nomes aí, eu vi que vocês colocaram, a grande maioria já colocou o nome. Mas o Rian, na verdade, eu acho que falta interesse, sabe? Eu acho que falta interesse. Aí volta naquilo que você perguntou. O que o governo não faz? Falta interesse. E também falta maturidade da população. Não adianta eu gastar com políticas, não adianta eu gastar com publicidade se eu não vou ter um povo para aplicá-lo. Por exemplo, coleta seletiva. Adianta eu fazer publicidade de coleta seletiva? Adianta eu ter coleta seletiva se a população pega e coloca todos os alimentos, tudo no lixo, tudo misturado? Aqui em Patinga fala-se de coleta seletiva desde 1990. Mas nunca aconteceu, porque todo mundo joga. Já você vê tem as latinhas separadas. Antes mesmo, você tem lá para metal, para isso. O pessoal coloca tudo lixo junto. A gente não separa. Então, assim, é preciso transformar a sociedade. E é isso que nós estamos tendo aqui, talvez passar para ensino básico, para ensino fundamental, ensino médio, e aí lá na escola de base ter essa formação jurídica, né, não tão profunda quanto a gente tem na academia, mas ter uma formação aí, direito constitucional, direito consumidor, saber das formas consensuais de solução de conflito, uma coisinha, né, seria interessante, para poder mudar a dinâmica, mudar a perspectiva da sociedade, até para a sociedade saber quais são seus direitos, quais são seus deveres, né, o que pode, o que não pode fazer, e aí sim a gente desenvolver, né? Mas, vamos ver, quem sabe um de nós aí, não chega lá em cima, assume aquelas cadeiras principais e busque mudar a realidade. E, infelizmente, nos parece que quem está lá no Congresso, quem está nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, que é onde faz as leis propriamente ditas, não está muito preocupado com isso, não. Não está preocupado com o desenvolvimento da sociedade, infelizmente. Pessoal,
deixar vocês aí, porque daqui a pouquinho vocês estão tendo outra aula. Obrigadão, boa noite, boa aula para vocês e até amanhã. Beleza? Todo mundo colocou o nome aí?